Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje dia 22 de março, a palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 5, do 17 até o 30. Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que enviou. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirado com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. Meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, enfim, aqui Jesus está mostrando como ele é justo no seu julgamento. Tem uma parte aqui que é muito importante e que nós católicos temos que saber de cor. Olha aqui, quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Hoje, muitos católicos desonram a Cristo, tá? Porque não vivem e não pregam e não ensinam o que Cristo ensinou. Essa palavra aqui está clara. Jesus, ele é claro ao dizer para nós que nós precisamos viver esta palavra, ensinar essa palavra. Senão, nós não estamos honrando a Cristo. Quando fazemos uma coisa que é contrária ao ensinamento de Cristo, nós não honramos a Ele. Então, por isso, a nossa vida tem que ser vivida na fidelidade a Deus, aos seus ensinamentos e ao que tudo a Igreja tem ensinado nesses 2000 anos. Uma coisa que é importante e que eu quero até parabenizar a todos os católicos é o que aconteceu na prefeitura de Taubaté. Aquela proibição, né, de o professor abençoar, Deus te abençoe, vá com Deus, tal. Teve a proibição, porém houve uma repercussão completamente negativa, católicos defendendo a fé, que aquilo era um absurdo, que isso não poderia acontecer. Então muita gente compartilhou, deixou sua opinião e falou que isso estava errado. Professores disseram que não parariam de dar bênção e rezar dentro de salas de aulas. O que aconteceu
diante da união das pessoas e diante dessa indignação das pessoas, olha a notícia aqui de ontem do ACI Digital, já foi depois do almoço, né? Taubaté volta atrás na proibição de expressões religiosas em escolas. A Secretaria Municipal de Educação de Taubaté publicou um comunicado às escolas da rede pública da cidade, retificando uma circular anterior que orientava professores não usar expressões de cunho religioso como Deus te abençoe nas escolas. A circular número 3, que foi publicada a 6 de fevereiro, assinada pela secretária de Educação Vera Lúcia Scortese Hilst e pelo diretor de demandas processuais Paulo de Tarso Cabral Costa Júnior, orientava que as diferentes formas de acolhimento dos estudantes no início do período de aula devem ser direcionadas com palavras de encorajamento e virtudes sem qualquer referências de caráter religioso. Muitas vezes se usa esse argumento de laicidade do Estado para agir de modo antirreligioso. Faz uma manifestação antirreligiosa, disse José Tadeu Nóbrega, membro da União dos Juristas Católicos de São Paulo, usando a laicidade de Estado como um argumento vago, sem um fundamento concreto, acabaram fora da medida tomando essa decisão de impedir que os professores manifestem um carinho, de serem agradáveis com as crianças e de falarem Deus te abençoe, ou recebê-las, ou fiquem com Deus na despedida. Depois que a medida causou reclamações, a Prefeitura emitiu um novo decreto em 16 de março, a circular número 4, afirmando que não foi emitida a ordem impedindo a manifestação de crença e de convicções pessoais para os docentes. O que foi orientado é que não deve ser imposta a participação dos alunos, o constrangimento, a aceitação dessa ou daquela fé, ou da tentativa de convencimento para arregimentar fiéis, desrespeitando a neutralidade do Estado, o pluralismo e a liberdade de consciência. Que Deus vos abençoe e vos guie nessa importante jornada, conclui a nova circular. Bom, o que eu posso dizer aqui é que depois da repercussão negativa, voltaram atrás. Deram um passinho para trás e falaram, não foi bem assim. Mas foi bem assim, sim. Tá? Ceifaram o direito das pessoas de dizer Deus te abençoe e de expressar sua fé. Lembrando que a laicidade do Estado não significa que as pessoas são laicas ou ateias. As pessoas têm Deus. Se a gente olhar os dados do próprio IBGE, vão mostrar que pelo menos ou quase 90% dos brasileiros são cristãos, se dizem cristãos, ou seja, creem em Deus. Então, queridos irmãos, as pessoas, o Estado pode até dizer que ele precisa ser laico, mas as pessoas não são laicas. Elas creem e elas expressam a sua fé. E isso está na liberdade religiosa também. Olha para você ver como é que o negócio é algo descabido. Porque se eu tenho a liberdade de expressar a minha fé, a liberdade religiosa, o professor também tem em sala de aula, sendo uma pessoa, um cidadão. Entendeu? Ele não, expressar a sua fé e ensinar não induz ninguém. Não induz ninguém. Até porque a primeira catequese começa em casa. Nós vemos, vamos dizer, essa falha educacional que nós temos, porque muitos pais também estão faltando com a educação para os seus filhos. Os filhos estão sendo educados ou simplesmente nas escolas, porque os pais precisam trabalhar e ninguém educa, ou pelos aparelhos eletrônicos aí que ficam nas mãos dos filhos. Não se conversa, não se educa, não se ensina, não se dá o exemplo.
E daí vem com essa mimizinho aí, com essa conversinha que não pode falar nem Deus te abençoe nas escolas. Pois bem, vencemos esta primeira batalha, voltaram atrás e falou que não eram bem assim. Esperamos que isso continue, mas fiquemos de olhos e ouvidos atentos a tudo que tem ocorrido para voltar a defender a nossa fé sempre que preciso. Parabéns a todos que falaram, se expressaram, compartilharam, porque isso resultou que essa medida foi retirada. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.